Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, graças a Deus. Pai justo e santo, meu Pai, aqui estou, Senhor, diante de Ti, pronto para fazer esta gravação, precisando da Tua ajuda, para você aprovar esta gravação e levá-la até onde estão Teus filhos, carentes de ouvi-la e de estar preparado para o arrebatamento. Glória a Jesus. O tema de nossa mensagem é este: canais evangélicos propagadores de escândalos. Ouviram bem? Canais evangélicos propagadores de escândalos. Aleluia. Para nossa meditação, vamos ler Romanos capítulo 14, versículo 20 ao 21. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Aleluia. Antes de entrarmos no corpo da mensagem, eu quero fazer menção de 12 livros que eu estou doando gratuitamente, doando, não é vendendo, a meus irmãos. O primeiro é intitulado Do Princípio ao Fim da Criação. Mais de 2.000 pessoas já baixaram este livro e estão satisfeitos com a sua leitura. O segundo é Os Três Tempos de Jesus. Os Três Tempos de Jesus. 8 capítulos. O primeiro capítulo eu faço menção da vida de Jesus pré-encarnada. A sua vida antes de vir ao mundo como homem. A sua vida com Deus ao lado do Pai, igual ao Pai. O segundo capítulo faço menção da sua vida encarnada, da sua vida humana, 33 anos e meio aqui na Terra. Faço menção da sua vida humana, mostrando biblicamente que durante esse período ele era homem e não Deus. Terceiro capítulo, falo da glorificação de Jesus. Quando ele concluiu a obra redentora, foi enterrado, ressuscitou, ficou a obra concluída. A obra redentora só ficou concluída com a ressurreição de Jesus. Com essa ressurreição, ele revestiu-se de seus atributos, de um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Subiu e está ao lado do Pai, igual ao Pai. É Deus igual ao Pai. Quarto capítulo, as enfermidades e os milagres de Jesus. Quinto capítulo, os dons espirituais na igreja. Sexto capítulo, a pobreza de Jesus. Quanto ao sexto capítulo, eu mostro biblicamente que aquilo que nós aprendemos foi errado. Que Jesus era pobrezinho. Tudo que ele arrumou e foi emprestado. Tudo que ele usou foi emprestado. Outros chegam até a dizer que ele é tão pobrezinho que nasceu na manjedoura. Já errou, que ele não nasceu na manjedoura, ele nasceu numa estrebaria. A manjedoura é apenas um coxo onde os animais comem. Ele recebeu aquele coxo como berço. Ele não nasceu dentro da manjedoura. Prova que ele não era pobre financeiramente, como nós aprendemos. Aí você diz, mas a Bíblia não diz que ele é pobre? Eu explico qual a pobreza dele. Eu explico biblicamente qual a pobreza dele. Mas pobreza como eu e você somos, econômica não. Sétimo capítulo, os anjos de Deus. Você vai ver coisa. Oitavo capítulo e último, maldição restrita e maldição hereditária. Provo biblicamente, mostro que a maldição hereditária é bíblico. A maldição
A maldição restrita é bíblica e é hereditária também. E com a conversão o homem não se liberta de todas as maldições. Não. Eu provo biblicamente. Ele fica liberto da maldição espiritual. A maldição do corpo, ele se liberta progressivamente, orando, jejuando, buscando a Deus. Não me crucifique antes de baixar o livro e lê-lo. Baixe o livro, depois de você ler o livro, pode me crucificar, que eu me entrego na sua mão para você me crucificar, do jeito que você quer me crucificar. Mas leia logo o livro, baixe e leia. Aleluia. Aí você diz, como baixar esse livro? Procura a descrição do meu livro, do meu vídeo, e na descrição você vai encontrar os 2 links dos 2 livros. Baixe. E peço oração que apresente a minha pessoa a Deus para que, se Jesus não voltar este ano, eu possa lançar o meu 3º livro, doado também. Esse 3º livro será intitulado Os Deveres do Pastor. Apresenta a Deus. Eu tenho outro canal. Eu tenho outro canal também no YouTube, intitulado PR Maximiano e Louvor. É um canal só de divulgação de meus hinos que Deus me deu. Sou compositor também, pela misericórdia do Senhor. Já compus mais de 800 hinos e agora estou divulgando. Tenho um hino composto há mais de 50 anos. Estou divulgando agora. Aleluia. Tudo doado. Canais evangélicos propagadores de escândalos. E você diz, tem? Tem vários. Tem vários. Procure e você vai ver. No YouTube. Viu? Canais evangélicos propagadores de escândalos. Infelizmente, tem vários e outros aparecendo outros canais. Que a profissão dele, a missão é fazer menção do erro de pastores. Só do erro de pastores, do ministério da igreja. Infelizmente, está existindo isso e está um avalanche de canais evangélicos propagadores de escândalos dentro da internet. Eles pensam que estão fazendo coisas boas. Pensam que estão fazendo coisas boas. Saiam desse caminho para você não ir para o inferno. As pessoas responsáveis por esses canais, que a vida é anunciar pecado de pastor, a sua missão é essa no seu canal, fuja disso. Fuja desse caminho. Isso não é caminho de Deus, não. Prega o evangelho. Fale de Jesus ao pecador. Mostre o Salvador do mundo ao pecador. Fale aos cristãos do arrebatamento da igreja, dos sinais dos tempos, e mostrando que Jesus está às portas, está tirando a igreja a qualquer hora. A igreja precisa de canais evangélicos que façam isso, que a missão seja essa. E o pecador do mundo precisa de canais evangélicos que falem de Jesus, que ele precisa ouvir a palavra salvadora e entregar-se ao Senhor. Não é pecado de pastor. Não bota salvo no crente no céu, nem bota pecador dentro da igreja, dentro do evangelho. E afaste os pecadores mais e mais e prejudica o cristianismo. Fuja desse caminho maldito. Você que tem seu canal evangélico, que a missão é somente propagar escândalo de pastores, fuja dessa miséria. Isto não é de Deus, não. Procure anunciar Jesus ao pecador, por favor, com pressa, para você não ficar no arrebatamento. Procure servir a Jesus, procure falar de Jesus ao pecador e falar aos cristãos do arrebatamento da igreja, da vida de Jesus, e mostrar os sinais cumpridos, os sinais que Jesus falou que deveriam acontecer antes da vinda dele. Apresente a igreja, para a igreja se preparar e se preparar para o arrebatamento. Mas fuja dessa propagação de escândalos. Deus lhe chamou para isso?
Só apresentar ao povo, ao público, pecado de pastor? Você não tem cabeça não, rapaz? Que vontade você está recebendo de Deus? Qual é o elogio que você está recebendo de Deus? Pode receber elogio de alguns cristãos que têm a mente tapada como você tem. Mas um cristão que tem a mente aberta, condena tal prática. Como eu estou condenando. Não só eu não, tem outros que têm a mente aberta, que estão vendo esse erro e estão condenando. Canais evangélicos propagadores de escândalos. Aleluia. Aí você diz, como se causam escândalos? Esses 2 versículos que eu acabei de ler, fala claramente, categoricamente, mostra-nos categoricamente o que é escândalo, quando o crente comete escândalo, os propagadores de escândalo, tudo mostra, eu vou já explicar. Aleluia. Como causar escândalo? Escute bem. Escute bem o texto bíblico. Aí você diz: e eu, porque tenho meu canal, que apresento, condenando, protestando o erro de pastores, eu estou escandalizando? Você acha que não? Você acha que não? A Bíblia diz que você é um dos maiores escandalizadores. Tá sim. A palavra de Deus tem você como um dos maiores escandalizadores da obra. Aí você diz, mas quem comete o escândalo é quem cometeu o pecado. Comete o escândalo quem cometeu o pecado e você que está propagando. São 2 escandalizadores. Não sou somente quem cometeu o pecado, não. Vou mostrar a você biblicamente. Se você nunca viu, vai ver agora. Para você fugir desse caminho miserável. Que isso não é caminho de crente. Não é caminho de um homem salvo, de uma mulher salva. Escute. Romanos capítulo 14. Versículo 20. Presta atenção. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Está dizendo aqui que eu não devo destruir por conta da comida a obra de Deus. Está dizendo aqui que você não deve destruir por causa da comida a obra de Deus. Preste bem atenção. É verdade que tudo é limpo. Ele está se referindo aqui à comida. Tudo é limpo. Não tem nenhuma comida má. Todo cristão deve comer a comida que sentir, menos aquela que a Bíblia impede, empata, proíbe você comer, que é o sangue. Carne sacrificada a ídolos e o sangue. A Bíblia no Novo Testamento proíbe o cristão não comer carne sacrificada a ídolos e nem o sangue. Não devemos comer, é pecado. Independente disso, toda a comida você deve comer. O porco era condenado, proibido no Antigo Testamento, menos agora. Veja o que a palavra de Deus diz, para não entender errado. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. Por causa de uma coisa que você vê alguém comer, você destrui a obra. Dizer, você não pode comer isso aí. Você não pode. Você está destruindo a obra do Senhor, está destruindo a vida espiritual daquela ovelha. Tenha cuidado. É porque esse ensinamento das igrejas não sai. É dificilmente o pastor dá na igreja um ensinamento dessa natureza. Preste mais atenção. É verdade que tudo é limpo, toda comida é limpa, é sagrada. Menos aquelas 2 que já te falei. Mas mal vai para o homem que come com escândalo.
Aí você diz aí a Bíblia, que mal vai para o homem que come aquela comida com escândalo. Toda comida é sagrada. Deus deixou tudo na terra para nós se alimentar. Todo tipo de comida, está dizendo aqui. Menos aquelas duas que já falei. Agora, mas mal vai para o homem que come aquela comida que é limpa com escândalo. A comida é limpa, você come. Está tudo bem. Não é nada de pecado, nada errado. Mas desde que aquela comida não venha causar escândalo. Se aquela comida que você está comendo causar escândalo por alguém, aí você peca. Peca. Deus considera como pecado em você e o que escandalizou-se. Deus considera pecado nas duas pessoas. No que em você que está comendo, se alimentando, e naquele que está vendo você comer e está se escandalizando com a comida. Todos os dois pecam. Toda comida é limpa, sagrada. Só não coma com escândalo. Aí você diz, como? Veja o versículo 21. Bom é não comer carne. Ele aqui, o apóstolo, não está condenando a comida de carne. Não está condenando você e eu comer carne. Ele está dizendo, bom é que você e eu comamos carne. Não está dizendo que não devemos comer. Veja por quê. Bom é não comer carne, nem beber vinho, porque na época, na igreja primitiva, vinho não é proibido o cristão beber. Os irmãos primitivos tomavam vinho, desde que não se embriagassem. O Novo Testamento proíbe eu tomar vinhos, desde que eu não me embriague. Eu estou dando doutrina, o meu canal tem dois objetivos principais: defender as verdadeiras doutrinas bíblicas e preparar o rebanho de Senhor para o arrebatamento da igreja. Veja mais. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Esse capítulo 14 de Romanos é riquíssimo dessa doutrina. Vou lhe explicar. Você está tomando, o Novo Testamento não proíbe o cristão beber vinho sem se embriagar. Paulo aconselhou Timóteo a tomar vinho, desde que não se embriagasse. Novo Testamento. Mas se você está na sua casa, tomando almoça, convida um irmão para sua casa, que ele não toma vinho. Eu estou dando aqui o exemplo, para você entender o escândalo. Você convida aquele irmão para sua casa, para almoçar com você. Aí ele vê uma garrafa de vinho na mesa, ele já fica desconfiado. Quando você termina de almoçar, um pouquinho de vinho. Aí ele diz, irmão, você toma vinho? Aí você diz, tomo. Aí você tem que, se você insistir em tomar, você peca. Deus considera como pecado, você cometeu um escândalo, fez o irmão se escandalizar. Ele peca, você peca, e o irmão poderá pecar, fracassar na fé, porque escandalizou-se com você, vendo você beber vinho, que ele sabe que cria e sabia que cristão não bebe vinho, viu você bebendo, se reclamou, se escandalizou, ficou assim preocupado, e você, em vez de parar, você tomou. Se você, na hora que ele dissesse assim, o senhor toma vinho? Não, irmão, o senhor não toma, não. O senhor acha que é errado? Acho que é pecado, irmão. Pronto, aí você deixar o vinho. Você nem pecou, nem ele pecou, se escandalizou. Mas se ele disse a mim, a você, meu irmão, você, depois de almoço, você toma vinho? Toma, irmão. E você insistir em tomar, você pecou
porque prejudicou a consciência dele. Aí ele vai agora, sujeito a fracassar na fé, se escandalizou e poderá propagar, levar as mensagens a outro. Ele levando mensagem a outro, ele pecou também, está escandalizando. Ele está propagando o escândalo. Ele está propagando o escândalo. É o que Romanos 14, 20 e 21 está falando. Este capítulo 14 é riquíssimo desse tipo de doutrina. É o que está acontecendo no seio evangélico aqui no Brasil. É o que está acontecendo no seio evangélico aqui no Brasil. Canais e mais canais evangélicos, propagadores de escândalo de crente, e com especialidade, pecado do ministério da igreja, do pastor, do presbítero, do ministério da igreja em peso. A função deles, desses canais que se diz evangélico, é propagar, escandalizar, levar avante, levar além o escândalo, o pecado que aquele pastor, aquele ministério, aquele obreiro cometeu. Quem cometeu o pecado, pecou. E você está pecando porque está propagando o escândalo que você viu nele. Você escandalizou-se porque cometeu um pecado. Em vez de você dobrar o joelho e orar por ele, para Deus esclarecer a ele que ele errou e ele procurar o caminho da confissão para receber o perdão, você está propagando o pecado dele para outros. Você é um propagador de escândalos, de pecado alheio. Então você está escandalizando a obra do Senhor. Você é um escandalizador. Você está pensando, você que tem canal, que a missão do seu canal é propagar escândalo de pastores, você pensa que está fazendo muita coisa para Deus, você não está fazendo nada. Você não está fazendo nada. Você está entrando pelo caminho do inferno. Você está trilhando no caminho do fogo. Enquanto a última trombeta tocar, enquanto a última trombeta não toca, você ainda tem oportunidade para se afastar desse caminho, sair desse caminho, procurar o perdão e fugir e fazer as coisas certas para Deus. Ou então transformar esse canal seu em um canal verdadeiramente evangélico. Como? Pregando a palavra de Deus ao pecador. O que mais? Falando aos cristãos sobre a vinda de Jesus e o final dos tempos. É assim que Deus quer. Não é levar a nudez, o pecado do irmão que cometeu nas escondidas, você soube levar para publicar ao público. Você não faz parte da mídia, deixe isso para a mídia, para os jornais, da televisão. Sua missão é outra. Sua missão é falar de Deus ao pecador. Sua missão é falar da salvação, do arrebatamento da igreja, dos finais dos tempos, para a igreja, que a igreja precisa disso agora. Estão vivendo na iminência do arrebatamento da igreja. O que a igreja precisa é de mensagem dessa natureza, para os irmãos se prepararem mais e mais. A igreja se preparar mais e mais para ser arrebatada do arrebatamento da igreja. Não é saber de pecado de além de bem, não. Isso não surte efeito na vida de um crente, nenhum. Que vantagem, meu irmão, você, meu irmão, minha irmã, está fazendo? E surgindo novos canais nessa natureza. Infelizmente, está assim. Na internet está dessa maneira. Dessa maneira. Agora veja o caminho da pessoa que comete escândalo. Viu? Mateus 18, 7. Escute. Para o que comete escândalo. Para o que pecou e para você que anda propagando o pecado dele. Não é somente para aquele que pecou, não. Porque às vezes a pessoa que propaga o pecado de alguém está pecando mais ainda. Pecado é maior do que aquele que cometeu um pecado às escondidas.
Mateus 18:7. Escute. Para você aprender e aprender a ser crente. Jesus está tirando da igreja. Te prepara, te cuida. Procures agradar a Deus. Procuras agradar a Deus. Procura fazer a vontade de Deus como Ele quer. Não é propagar pecado de ninguém não, rapaz. Pecado de ninguém é evangelho não. Pecado é pecado do diabo. Você está propagando o que é de Satanás. Você está agradando ao diabo. Pecado é de Satanás. Propaga o evangelho de Jesus. As almas, fuja disso. Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Você já botou na balança de Deus para saber o peso que tem essa palavra, o ai de Deus, ai daquele? Põe na balança divina para você ver o peso, o caminho que você está entrando. Ponha. Combater o pecado é uma coisa, e propagar o pecado que alguém cometeu é outra coisa. E dizer mais o nome da pessoa. Propagar o pecado de um crente é uma coisa. Propagar o pecado de alguém é uma coisa. E combater o pecado de alguém é outra coisa. A natureza é outra. É o que Deus quer, que a gente combata o pecado. Não propagar o pecado. Combater o pecado na igreja. Combater. Deus quer isso. Não é propagar o pecado de A nem de B, não. Cometeu o pecado fulano, agora ele fez isso, aí você fica comentando. Você é um escandalizador da obra de Deus. Aí daquele que cometeu o escândalo. Agora veja mais. O que acontecerá com um crente que vive dentro do escândalo. Cometendo escândalos. A coisa é forte, viu? Eu vou ler aqui. Se segure para você não cair. Se você é um escandalizador da obra, se você for um escandalizador, você tem seu canal só para propagar pecado de pastores, de bispo, de profetas, de obreiros, presbíteros, diáconos, auxiliares. Eu não digo a membresia, porque a maioria da membresia, o pecado da membresia não tem extensão, não aparece, não repercute. A repercussão do pecado de um membro é muito curto. Agora, a repercussão do pecado do ministério da igreja vai dos 4 recantos da terra. Escute, Mateus 13:41. Para o cristão escandalizador, cometedor de escândalo, fuja. Apague esse canal que você tem usado até hoje, propagando pecado dos obreiros. Pare com isso e mude o conteúdo dele, ou seja, mude a natureza dele. Mude a natureza do seu canal. Passe agora a pregar o evangelho ao pecador, convidar o pecador para ser crente, anunciar a igreja que se prepare para o arrebatamento, mostrar os sinais dos tempos que estão cumpridos. Faça isso em nome de Jesus. Você receberá a coroa de Deus e será arrebatado. Mas se você continuar nesse caminho, você vai perder a vitória. Você vai perder a bênção. Escute. Mateus 13:41. Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. 42. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. Agora, quem escolhe isso aqui é você. Você quem vai escolher, se quer continuar com esse canal propagando só pecado de obreiro, de pastores, e ser lançado no fogo, continue, problema seu. Quem escolhe é a gente. Deus avisa.
Mas se você não quer ir cair no fogo, quer ser arrebatado com a gente para o céu, na hora que a última trombeta soar, que está acontecendo a qualquer hora, pare com isso. Mude a natureza desse canal. Em nome de Jesus. Você não vai receber nenhuma coroa de Deus por estar propagando pecado de obreiro, de pastor, de bispo, de apóstolo, de nada. O resultado, você ouviu, foi o que a Bíblia diz. Quem comete escândalo e quem propaga pecado da igreja e dos homens, dos obreiros, é um propagador de escândalo. O resultado não é bom, não. O resultado não é bom, não. Viu? Fuja enquanto é tempo. Ainda há oportunidade para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Que sua vida é propagar pecado de pastores, de bispos, de apóstolos, de evangelistas, de presbíteros, de diáconos e etc. Ainda há oportunidade para você, até agora ainda há oportunidade. Você fugir, pedir perdão ao Senhor e mudar a natureza do seu canal. Cuidado. Eu agradeço a meu Deus porque eu tenho 2 canais no YouTube. 2 canais. Um é para propagar os meus hinos da minha autoria que Deus tem me dado. PR Maximiano e Louvor no YouTube. Somente propagar os hinos que Deus tem me dado. E o outro é este que você está me ouvindo. PR Maximiano Sampaio. É este. Só mensagem. Só mensagem. Combatendo o pecado que o homem comete. Combatendo. Deus quer que a gente combata o pecado, não propagá-lo. Aleluia. E também tem outro canal em outro setor. Mas não quero explicar. Evangelho, pregação do Evangelho, mensagem da palavra do Senhor. Eu tenho outro canal no outro aplicativo, mas não quero dizer. Mas é a palavra, é Evangelho, é a palavra de Deus. É salvação para o pecador e advertência para a igreja para se preparar para o arrebatamento. É assim que Deus quer que eu faça e você faça. Não é levar a pobreza no dedo do seu irmão por fraqueza cometer um pecado. Você não é forte mais do que ele, não. Não se julgue tão forte, não. Que sua vida é propagar o pecado dos seus irmãos, a fraqueza dos seus irmãos, propagar. Como você seja uma pessoa, um crente de ferro, que vença todo tipo de pecado. O pecado não tem nenhuma autoridade a você. Não tem, não. A Bíblia diz que não tem, desde que eu me coloco na posição de um cristão. Mas se eu vacilar, o pecado me domina. Se eu vacilar, o pecado me domina. Se você vacilar, o pecado me domina. Fuja desse caminho. Fuja. Você não é mais forte do que seu irmão que pecou, não. Você não é mais forte, não. Aleluia. Hoje foi ele, amanhã poderá ser você. E o outro estará propagando o pecado que você cometeu. Entendeu? Os 2 versículos que eu li no livro de Romanos 14, capítulo 14, versículo 20 e 21. Medite nele, com calma. Medite. Comete o pecado, escândalo. Quem comete o pecado, comete o escândalo. E comete o escândalo quem sabe que o irmão cometeu aquele pecado e propaga publicamente ao povo. São 2 escandalizadores. Fuja com pressa, em nome de Jesus. Aleluia. Não sei se ainda apresentarei, postarei outro vídeo, porque eu estou aguardando o ressoar da última trombeta. Porque eu sou crente e quero subir com Jesus.
assim como você quer também. Amém.